Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar com o economista Lucas Godeiro. E o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela cassação de Gustavo Soares. O cenário político está no ar. Pós-feriado, estamos aqui mais uma vez ao vivo com você. Hoje nós vamos conversar sobre economia, planos econômicos, o que é que a gente pode esperar para 2023, o que é que os candidatos estão apresentando em relação aos temas que vêm sendo mais comentados aqui no país, nessa campanha do segundo turno. Então, você pode mandar sua pergunta, participe com a gente. É uma questão que pouca gente nas esquinas discute. Discute mais aquela briga, né? A parte do moído, né? Das eleições, mas que é muito importante e afeta a nossa vida, né? Afinal, o supermercado, gasolina, o gás e muitos outros setores são afetados. Então, manda aí sua pergunta em relação ao assunto. Temos nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, temos o Instagram, @CenárioPolíticoTCM e o WhatsApp 88028979. O professor Lucas Godeiro, professor da UFES, é também presidente da Fundação Guimarães Duque, economista, é quem vai tirar nossas dúvidas no programa de hoje. Olha, por falar em programa de hoje, a gente ainda vai trazer informações sobre a missa, a celebração da missa em ação de graças pelos 75 anos de vida do bispo Dom Mariano Manzana, que se despede da função também. Esta é uma celebração que marca esta despedida e que está sendo muito prestigiado, inclusive com a presença da governadora, do prefeito Alisson Bezerra. A gente vai trazer informações ao vivo para você. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente aguarda a sua participação nesta quinta-feira. Vamos já com a informação? Hoje foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Mossoró sobre a atuação dos profissionais de serviço social aqui da cidade. Entre as questões mais urgentes, a necessidade de concurso para a categoria. A audiência pública reuniu profissionais da assistência social, além de representantes do Ministério Público e do Conselho Regional de Serviço Social Seccional de Mossoró. A proposição é do vereador Francisco Carlos, que destaca a importância do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, visando o melhor atendimento à população. Precisamos assistir melhor a população de Mossoró com políticas públicas na área da assistência social, valorizando os profissionais, através da realização de concurso público, da discussão e elaboração de um plano de carreiras e remuneração, da discussão do piso nacional da categoria, que não é uma discussão local, a gente sabe, mas que a gente precisa animar isso aqui em nossa cidade, e também as próprias condições de trabalho, por fim, a inclusão do assistente social na estratégia de saúde da família. Então, é uma pauta ampla, necessária e urgente. A necessidade de concurso público foi uma das questões mais apontadas durante a audiência. Segundo a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, o último concurso foi realizado em 2007 e é preciso também aprovar o plano de cargos e carreira para a categoria. É uma política pública de extrema necessidade. Para isso, se faz necessário que haja concurso público. O último concurso público em Mossoró foi realizado em 2017. De lá para cá, esses profissionais estão trabalhando sem um plano de carreira desde 2007 com o mesmo salário. Fizemos uma greve no início desse ano, onde uma das reivindicações era que fosse publicada uma comissão para discutir, elaborar esse plano de carreira, e sequer essa comissão foi publicada no João ainda. Segundo o Conselho, faltam profissionais da assistência nos equipamentos sociais, a exemplo dos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAs. De acordo com a coordenadora da entidade da seccional de Mossoró, o problema é grave e prejudica diretamente a população. Então, é importante essa inclusão do serviço social, porque é justamente esse profissional que vai dar um olhar mais apurado, um olhar mais complexo da realidade, né,
do usuário. Sobre a ausência de profissionais do serviço social nos centros de referência em assistência social, os CRAs, esse assunto já vem sendo debatido pelo Ministério Público. O promotor da Infância e da Juventude disse que já faz algumas visitas a esses equipamentos e que vai sentar com a Prefeitura para cobrar a necessidade dos profissionais nos CRAs. Nós percebemos que, de fato, muitos CRAs estão com as equipes desfalcadas. Então, CRAs onde eram para ter 2 assistentes sociais, só tem meio assistente social, porque não dá toda a jornada de trabalho. CRAs onde estão faltando psicólogos, estrutura adequada para desempenhar o trabalho, computador, uma série de questões. Então, assim, essa audiência ela é muito importante, porque ela está jogando luz sobre um tema, que é esse sistema, que é um sistema tão importante e do qual pouco se fala. Você vê nas campanhas presidenciais, falou-se muito do sistema de saúde, do sistema de educação, mas praticamente não se fala do sistema de assistência social. E é um sistema que traz a dignidade para toda a nossa população, né? Ele é aquele que vai procurar nos igualar mesmo, se dar condições materiais para toda a nossa população. Na semana passada, a Prefeitura apresentou no plenário as discussões sobre a lei orçamentária anual e, segundo o vereador propositor da audiência, não havia previsão específica para esse concurso. A representante da Prefeitura disse que todas as questões apontadas estão em análise. E nesse sentido, a gestão já vem se organizando, vem criando comissões internas para que a gente possa fazer os estudos necessários, conversar com o secretário das pastas específicas que aqui vão ser tratadas, né, saúde, educação e assistência, para que a gente possa realmente buscar soluções efetivas para a defasagem profissional. A audiência não contou com a presença dos secretários de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e Planejamento, que, segundo o propositor, foram convidados antecipadamente. Olha, para mim o mais grave foi essa ausência da Prefeitura de Mossoró para conversar sobre este assunto, sobre essas demandas dos assistentes sociais que são tão necessários para a execução das políticas de assistência social aqui no município. Então, é realmente para a gente procurar, para tentar entender. A gente pode até tentar falar com eles e trazer, inclusive, para o cenário político e tentar entender também por que órgãos que são responsáveis pela assistência social no município não têm assistente social. Não é um absurdo, Vanuva. A representante do Conselho chegou a fazer uma comparação muito pertinente, né? É como se numa UBS, numa UPA, não tivesse enfermeiro. Os equipamentos de assistência social não terem assistentes sociais. Então, é um problema grave que precisa ser resolvido, não pode ser escondido debaixo do tapete. É preciso que as pessoas tenham conhecimento, que a Prefeitura tome realmente essa responsabilidade e resolva. Pois é, e agora vamos falar de economia, muita coisa para resolver também nesse campo. Aqui no nosso país, estamos no meio da campanha presidencial do segundo turno e as atenções, além de toda a polêmica, as polêmicas, as pautas morais, as brigas religiosas, quem é do Satanás, quem não é do Satanás, quem vai brigar em missa de padroeira do Brasil, quem não vai brigar em missa de padroeira do Brasil. Além dessas questões, um ponto que aí sim é extremamente importante da gente conversar é sobre a economia. O que é que a gente pode esperar para o nosso país a partir do que vem sendo divulgado pelos candidatos e por todo mundo que deve compor os novos governos. Professor Lucas, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanuva. E boa noite a todos os telespectadores da TCM. E aí, o que a gente pode esperar a partir do que a gente vem vendo, de uma forma geral, desses dois candidatos? De uma forma geral, Carol, independente, vamos dizer assim, de quem vence a eleição, até pelas promessas que têm sido feitas, né, para o ano de 2023, será um ano difícil em muitos aspectos da economia. Então, assim, a gente pode destacar dos dois candidatos um foco maior. Por exemplo, o candidato Lula, ele poderá ter um foco maior, por exemplo, na parte social, na parte de aumento real do salário mínimo, ou seja, aumento real do salário mínimo. Quando a gente fala um aumento acima da inflação. Já o candidato Bolsonaro, né, a reeleição, o presidente, é uma política mais focada, como a gente diz, no mercado, na questão de privatizações, ou seja, o crescimento induzido pelo setor privado e não o Estado induzindo o crescimento, como a gente diz, como é mais a política do PT de Lula. Então, o aumento de obras públicas, o aumento de gasto público. Já a política, vamos dizer, mais à direita de Bolsonaro é o inverso, é o controle do gasto, né, e o crescimento
via setor privado. Então, é muito nesse viés que cada candidato tem. Mas, mesmo assim, ou seja, as promessas, como eu falei, de campanha, vamos dizer, da manutenção de auxílio, a gente sabe que é necessário, tem toda a fome, né, a pobreza aumentando, dada a pandemia, questões, por exemplo, de subir a tabela do imposto de renda, isso aí vai gerar uma despesa enorme para o país no ano de 2023, e a arrecadação, a tendência é não subir tanto, porque as projeções de crescimento do PIB para o próximo ano giram em torno de 1,5%. E, além do mais, o cenário internacional é desafiador, porque a inflação americana está muito alta. Isso aí, inclusive, o dado de inflação americana está 8,2%, 8,3%. É um país que é acostumado com inflação de 2%. Então, com isso, o Banco Central americano vem subindo juros fortemente. E isso vai fazer com que, no próximo ano, a economia americana ou cresça zero ou entre numa recessão. Então, quer dizer, esse cenário internacional desafiador, além das questões locais, vai fazer com que o próximo presidente, seja ele quem for, tenha um ano, vamos dizer assim, desafiador. Além, claro, de toda a questão política, né? De lidar com o Congresso, lidar com as negociações de ministério, entre outras coisas. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta e continua a nossa conversa com o professor Lucas Godeiro, da UFESA, economista.